Temos um bate-papo importante agora. Quando a gente fala ATM, a gente pensa assim, ATM, aí confunde com TPM. Fala, gente, mas o que é isso? Como assim, gente? Vamos prestar atenção? Essa articulação, e a doutora vai explicar, é que recebe esse nome. Articulação temporomandibular, por isso que é ATM. Confunde muito com DTM, que é a disfunção da ATM. É a disfunção. Isso. ATM todo mundo tem, né? Que é essa articulação. A DTM algumas pessoas têm e outras não, graças a Deus, né? Então, essa disfunção na ATM pode causar aquilo que falamos no começo do programa, dores e uma mastigação torta, e vai dar problemas. Quais problemas? Explica para nós tudo isso. Então, a disfunção de ATM, ela pode trazer dores nessa região da bochecha, que é um músculo que chama masseter, e na região da cabeça, que é um músculo que chama temporal, né? Então, a pessoa tem um apertamento dos dentes que deixa esse músculo contraído, né? Esses dois músculos, e traz todo esse desconforto de dor, né? Então, em tensão, algumas situações assim, traz essa questão da dor nessas regiões de músculos, né? E isso impacta, acho que no dia a dia das pessoas, porque é uma dor que incomoda, às vezes a musculatura está fadigada, está cansada, e para mastigar fica difícil, né? Enfim, então é uma coisa que precisa realmente de atenção e tratamento. Existem pessoas mais propensas a ter essa disfunção nessa articulação? Ou, de repente, alguma coisa que fazemos errado, né, e você de casa vai poder nos ajudar em relação a isso, que fazemos errado e que vai gerar problemas nessa articulação? Sim, então as pessoas que têm até um hábito, né, de ficar apertando o dente, né, às vezes até na fala eles falam assim, ó. Aí lá no consultório, às vezes o paciente fala para mim, eu não aperto. E ele tá falando comigo assim, apertando. Eu falei, você tá falando apertando. Então essas pessoas que têm o hábito de apertar ou de trazer toda a atenção para ficar tensa nessa musculatura são as pessoas que têm esse problema, né, de disfunção de ATM. Esse problema de apertar que vai gerar a disfunção de ATM também vai gerar desgaste nos dentes. Sim, então tem algumas pessoas que elas podem ter inclusive trauma nesses dentes, né? Até de dar um tratamento de canal de tanta pressão que faz nos dentes, né? Então, fraturas, isso a gente viu muito na pandemia, aumentou assim de uma forma considerável. Por causa dessa tensão por conta da pandemia, as pessoas ficavam apertando. Sim, sim. E tem pessoas que até na hora de dormir já dorme na tensão, né? Uma dica que eu quero dar é, assim, quando você baixa a cabeça, então uma posição de baixar a cabeça, ela estimula o apertamento. Então as pessoas têm que prestar atenção, às vezes ficar muito tempo no celular. Isso né? É tão comum. E aí, quando vê, tá apertando os dentes, né? Deixa e vem aquela dor que incomoda. Automaticamente a gente aperta. Aperta, né? Quando você baixa a cabeça muito tempo, né? E às vezes a pessoa já dorme no frio, né? Encolhida, já tensa, acorda no dia seguinte também com essa dor, né? Então, além das pessoas apertarem o dente e estão mais propensas, né? O que as pessoas fazem errado, você citou aí essa do celular, de ficar o tempo todo assim, quer dizer, está mexendo com essa articulação. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, gostam de mastigar coisas mais duras, balas duras, coisas, torresmo, essas coisas. Também são pessoas que estão propensas? Ou o fato de ser um alimento mais duro não interfere em nada? Não, isso não interfere, né? O grande problema dos alimentos duros, o torresmo é um clássico pra gente, nós dentistas, né? É que o torresmo significa quebrar dente. Restauração, tal. Então, assim, é um alimento que tem que ter muito cuidado para mastigar. Apesar até de ele não ser muito bom para a saúde, né? Eu falo para os pacientes, eu sei que muita gente gosta, mas além de ele não ser bom para a saúde, ele é um alimento que traz muito problema de fratura de dente, de fratura de restauração, perda de dente, né? Mas os alimentos duros em si, eles não causam uma disfunção, né? Então, as pessoas que mastigam coisas duras não é o problema. O problema, sim, é essa tensão muscular, às vezes hábitos mesmo de ficar roendo a unha, ficar mordendo caneta, isso também interfere. Aí sim, trazer as pessoas têm mania de ficar comendo a parte de trás da caneta. Isso, sim. Outra situação, Rita, que eu queria colocar, às vezes academia, né?
força. Então, pegar peso, a pessoa vai lá e aperta o dente, né? E quando sai da academia, que é para ser um momento de relaxamento e tal, nossa, tô com dor nessa musculatura. Nossa, eu nunca pensei nisso. Isso acontece. As pessoas, nós falamos sobre as pessoas que apertam os dentes, tem o desgaste, você falou, pode ter consequências mais sérias, até canal, tudo. Sim. Quem sofre de bruxismo, então também está propenso por conta desses apertamentos e deslizando o dente? Deslizando os dentes, então fraturas, desgastes dentários, né? Tem toda essa questão que traz, né, essa disfunção, né? Quando chega na melhor idade, as pessoas muitas vezes conseguem manter os seus dentes. Manter os seus dentes e nem todos, muitas vezes. Esse desequilíbrio de ter dentes e não ter dentes em partes tanto superior quanto inferior também vão interferir nessa articulação que antes funcionava bem porque estavam os dentes todos certinhos. Sim. De repente começa a falha dos dentes e até mesmo o uso da prótese, né? da dentadura, como o pessoal fala. Poderia interferir? Sim. Então, se você perde muitos dentes na região posterior, você compromete a sua mastigação e esse músculo ele tem que trabalhar muito mais para mastigar os alimentos, né? Então, perda de muitos dentes causa, sim, um problema nessa musculatura, trazendo essas dores também, essa disfunção de ATM, até, às vezes deslocamento de disco, da articulação e tudo mais, né? Então, tudo isso tá conectado, sim, nessa questão. Então, em qualquer idade? Qualquer idade. A criança, assim, não tem muito problema, né? Assim, dessas dores, a gente não vê muito, né? Mas eu acho que essa questão dessa idade, do adulto que está ali, os mais velhos, por incrível que pareça, eles vão tendo menos problema, né? Mas essa idade, assim, que é o estresse do dia a dia tal, é que mais acomete, né? Já a partir da adolescência já estão sujeitos. Sim. Às vezes adolescentes já começam a ter o problema também. Pensando nessa articulação temporomandibular, para a gente aprender a falar, né, corretamente o nome dessa articulação, quais são os cuidados, então, que nós devemos ter para evitar a disfunção? Então, os cuidados, a gente são coisas simples, sabe? O problema de disfunção de ATM, a gente pode fazer um tratamento muito simples, né? Então, a pessoa tem que começar, a gente chama de terapia comportamental, a observar, porque para remover esse problema, você tem que parar de apertar os dentes. Então, você precisa ter uma questão cognitiva de você ficar lembrando sempre de observar se você está apertando. Então, a gente, na hora de fazer o diagnóstico e avaliar o paciente, a gente pergunta os hábitos, né? Então, olha, eu tenho o hábito de trabalhar no computador o dia inteiro. Aí que eu falo para o paciente, né? Olha, coloca o computador na altura do seu olho, assim evita que você fique muito com a cabeça baixa e te estimula esse apertamento. Coloque uns bilhetinhos, assim, eu gosto de dar o exemplo do post-it, que é colorido, né? Então, a pessoa pode colocar em vários lugares onde ela passa durante o dia, para ela observar, deixa eu ver se eu estou apertando, pedir para os familiares, amigos do trabalho, tal, observarem, ajudarem também, você está apertando, relaxa. Porque se você conseguir esse relaxamento, né, você vai melhorar essa questão das dores, né? E tem uma coisa que funciona muito para quem tem essas dores, e parece que não, mas é uma coisa muito boa e muito simples. São compressas quentes, né? E agora que tá com frio, tá ideal, né? Com certeza. Fazer uma compressinha quente de manhã, na hora do almoço à noite, vai ajudar toda essa musculatura. Bem aqui nessa região. Isso. Nessa Próximo região ao ouvido. e nessa região aqui do temporal, que é esse músculo aqui, né? Então, nessa região aqui é o ideal para tirar esses pontos de contratura, que são os pontos de dolorimento que a gente chama, né? Esses pontos, inclusive, algumas pessoas têm dor no dente e a causa vem de uma disfunção de ATM, numa relação muscular. Então, você vai avaliar esse dente, não tem nenhum problema no dente, mas ele vem, a gente chama de dor referida, de um problema na musculatura que está com um ponto ali que tem uma dor referida no dente. Então, olha como é complexo, né?
pode acontecer das pessoas acharem que tem dor de cabeça, enxaqueca, etc. E, na verdade, o problema não é com o médico, mas com o dentista. Com o dentista, exatamente. A gente tem um diagnóstico diferencial em relação à cefaleia, né, à enxaqueca, com a dor de cabeça da disfunção. Então, assim, a enxaqueca é uma dor insuportável, né? Uma dor, assim, que é muito forte, muita gente tem náuseas, tem um mal-estar muito forte, não consegue ficar com luz. E a dor muscular da disfunção de ATM é uma dor, assim, chata, mas é suportável. Você consegue fazer as atividades do seu dia, aquela dor incomodando, mas vai. A enxaqueca não, a enxaqueca é limitante, né? Então é diferente, são dores diferentes. E o tratamento para essa disfunção na ATM seria o mesmo do bruxismo? Porque hoje tem moldes de silicone que a pessoa coloca para dormir, para evitar esse arranhamento dos dentes, né? Esse apertamento. O tratamento, então, a gente começa de uma maneira simples e vai evoluindo, né, conforme a gente for acompanhando esse paciente. Mas o tratamento é simples. A gente sugere, então, essa terapia cognitiva de você observar no seu dia a dia em que momentos você aperta esses dentes e melhorar isso, evitar esse apertamento. As bolsinhas de água quente ajudam bastante. A gente ensina exercícios para alongar essa musculatura, né? E deixar esse músculo mais solto, sem esses pontos, né, de dolorimento. A gente pode, aí, depois disso, fazer tratamentos que chama agulhamento seco. Então, você vai com uma agulhinha de acupuntura, você faz uma palpação nesse músculo e solta esses pontinhos de dolorimento, né? Isso é super bom, assim, é um resultado muito bom para o paciente, né? É rápido até o resultado dessa dor. E a gente pode também trabalhar com um aparelho que chama TENS, né? Que ele faz também uma ativação nessa região da musculatura, aumentando a vascularização, eliminando essa inflamação na região. E assim vai. Agora, casos extremos, que são casos de problemas articulares, né? Já vão para linhas um pouco mais invasivas, mas são raros, tá? A gente não vê com frequência, são casos bem mais difíceis de a gente ver no dia a dia. Geralmente é um problema muscular. Agora, o bruxismo, né? Para o paciente evitar essas fraturas, esse desgaste dos dentes, a gente indica, sim, as placas para o paciente dormir à noite. Essa placa, ela tem que ser rígida, ela não pode ser mole, ela tem que ser uma placa rígida, até porque a pessoa vai desgastar ela, né? E ela tem que ter uma espessura adequada que você não contrai o músculo. Então, como ela é mais alta, você não encosta os dentes, né? E você evita essa contratura muscular. Então, você mesmo não vai... que aperte, não aperta o músculo. O músculo não vai contrair e você não vai ter dor. E se você ranger, você vai desgastar a placa, né? Não vai ficar desgastando o seu dente, risco das fraturas. Então, protege os dentes, né? A placa. Eu tenho aqui a participação... Ah, tá. A Maria de Fátima colocou: boa tarde, Rita, gostei da receita. A doutora disse que é gostosa. E ela falou: Rita, eu fui sincera. Depois que a gente foi para o intervalo, não fiz firula e eu fico feliz. E ela colocou assim: eu gosto de polenta. Que Deus abençoe você, sua família, abençoe a irmã Luísa, Padre Eduardo e todos da século 21. Obrigada. Ela falou que o programa é nota 1000. E hoje, na sua companhia, ficou nota 20.000, porque a gente recebeu informações importantes para o nosso dia a dia, observar como a gente está fazendo durante o dia. Estou muito tensa, estou dirigindo tensa. Exatamente. Então, a gente já foi um start para a gente começar a prestar atenção em si mesmo. Isso, cuidar da nossa saúde, ainda mais após uma pandemia que ninguém imaginava que ia existir, né? Isso é verdade. Olha, os contatos da doutora estão aí na tela. Basta você olhar, anotar, Alessandra Borsato, só que é um cedilha na internet, não pode, então ficou alessandraborcato.com.br ou mesmo nas redes sociais, doutora Alessandra Borcato. Joia. Tá bom? Obrigada pela sua presença aqui. Agradeço o convite. Até breve. Muito obrigada por elogiar a minha polenta. Eu fiquei muito feliz.